possa ser para todos momentos de fortaleza e tranquilidade, buscando conhecimento dentro da nossa Torá Kedoshá. Já falamos sobre isto, mas nós devemos conscientizar a necessidade do povo de Israel ficar ligado constantemente às palavras divinas de Hashem, na qual abrem caminho, depositam esperança e trazem de alguma maneira conhecimento para poder entender a nosso presente, ligá-lo com o passado e Bezrat Hashem, o futuro que vendrá será um futuro melhor para todo o povo de Israel. Esta aula de hoje é chamada Fogo Amigo. Vamos ver como a gente vai conseguir colocar este título que tem que ver como nós devemos, o povo de Israel, nos proteger para que não aconteçam coisas indesejadas através das situações que chegam na vida, na qual nós devemos abrir os nossos corações para poder preservar a pureza e a mentalidade do povo de Israel através de todas as épocas. Como fazemos semanalmente, primeiro desejamos que esta aula seja de Refuah Shelema para todos os Hayalei Israel, para Petsuim, os feridos, os reféns, ainda que aqueles que estão privados da liberdade, que Hashem Ishlach de Baró Birpaem, que sua luz chegue para eles e possam ser curados e devolvidos para suas casas. Também para o soldado que nas últimas horas está precisando Rahamei Shamayim, o nome dele nome Harel Rafael Ben Havá, Shekadosh Baruch Hu Yishlach lo Refuah Shelema, e para todos aqueles que precisam na força aqui, também nossa cidade, que Boreolam reforce para eles e traga tranquilidade. Esta aula também é feita para fazer lembrança de Leilun Nishmatam, de todos aqueles que entregaram sua vida em nome de Am Israel, que Boreolam o tenha em bons lugares, o Giborei Israel, aqueles grandes heróis que saem da guerra para poder defender Bnei Israel, e também Leilun Nishmat Yosef Ben Sarar wa Hashem Tinachenu Began Eden Hem Bechol Bnei Israel Ashikhuim Imam Bechen Yeratzon Ben Omar. Amém. Ok, então voltamos um pouquinho para o título, que é Fogo Amigo. A gente vai falar um pouco sobre a história, não somente a história, os ensinamentos que depositam em situações que chegam através de todos os tempos. Hoje vamos falar sobre Yosef e seus irmãos. Ao final das contas, a Perashá que passou foi chamada a Perashá Vaigash, de aproximação entre Yosef e seus irmãos. Temos dois encontros que aparentemente a Torá coloca como uma narração, mas eu acho que isso também determina a situação da história em todas as épocas do povo de Israel, e nestes momentos também, na qual a gente pede para Hashem que tenha misericórdia com o povo de Israel, que nós possamos nos aproximar e que aquilo que aconteceu lá atrás a gente possa ter um aprendizado. Nossos sábios dizem que a história se repite, que tudo se repite porque não aprendemos nada da história. Se a gente teria aprendido da história, não voltaria novamente a acontecer os fatos que aconteceram e dividiram o povo de Israel desde aquela época até o dia de hoje. Nós sabemos que a separação dos irmãos de Yosef e seus irmãos acarrearam através do tempo desentendimentos dentro do povo de Israel, e muitas vezes está escrito no Midrash que esse pecado volta
a se cobrar aqui na terra, situações difíceis na qual nós devemos resolver e buscar o ahdut, a aproximação entre os irmãos. E de isso está se falando sobre nos cuidar do fogo amigo, como vimos pouco tempo atrás, os Hayalim que saíram para buscar os reféns, infelizmente não reconheceram aqueles 3 que estavam lá e aconteceu o imprevisto que a gente perdeu estes 3 reféns que estavam justamente naquele lugar esperando a poucas horas de voltar a sua casa, e isso não aconteceu, e isso nos leva para uma reflexão interna para o povo de Israel, e nós devemos buscar explicações dentro de nossa Torá HaKedoshá. Jacob Avinu, o patriarca Jacob, ele se separa de Yosef, e chega um momento que Jacob, diz o versículo, Vayar Jacob, y vio Jacob. Y la Torah, los Midrashim se preguntan por qué está escrito Vayar Jacob. Tenía que haber escrito y escuchó Jacob, que es Shever Bemitzrayim. La palabra Shever vem justamente de alimento. Bashever Hasherem Shoberim. Esta palavra nos traz justamente um ensinamento, aí traz Rashi, que Jacob viu de Aspalcaria Shel Kodesh. Ele viu através de uma profecia divina que dentro do Egito tinha um tzadik, quer dizer, até agora ele desconhece o paradeiro de Yosef e ele fica em luto por 22 anos. E falamos sobre este versículo, Velo Yachelu, e não conseguiram os filhos consolá-los da separação entre Yosef e seus irmãos. E ele pergunta em várias ocasiões que aí Yosef, ainda Yosef está vivo. Então, Bezat Hashem, esta palavra Shevet nos vai a levar a um conhecimento que nos traz um pouco a história do passado e nos abre o presente, e a gente vai conseguir, Bezat Hashem, entender quando chegarão os dias de paz para o povo de Israel, porque estes dias nós estamos esperando há muito tempo, este exílio de 2000 anos que nós estamos, ao final das contas, pagando as contas da separação, do Sinat Hinam, do ódio gratuito que teve em la destruição do segundo Beit HaMikdash, que é algo que ainda a gente não reparou, e está escrito no Talmud, em toda época, que a gente não consegue reconstruir o Beit HaMikdash, é que ainda não reparamos o problema da separação entre os irmãos. Porém, nós devemos analisar profundamente estes versículos que nos abrem o caminho para poder entender por que ainda nós estamos em uma situação de escuridão, por que ainda devemos passar por guerras, por que ainda devemos ter sofrimentos, derramar lágrimas, e por que ainda nós devemos superar situações adversas dentro da nossa história, não somente de uma maneira geral entre Am Israel, também de uma maneira interna entre os irmãos, entre a família, entre noras e sogras, entre irmãos e cunhados, e tudo isso nos leva a uma reflexão interna importante sobre a nossa vida. Diz a Torá que naquele momento que os irmãos precisaram sair de Eretz Israel, aí começou o galut, para poder trazer comida e alimentos para dentro de casa, porque se tinham acabado os alimentos na casa de Jacob.
En aquel momento la Torá, tras de un momento único y emocionante, donde el pasuk dice, Vayaker Yosef et Ehav vehem lo ikiruhu. En aquel momento, cuando llegaron los hermanos, Yosef rápidamente consiguió comprender y entender que sus hermanos están dentro de Egipto, que es un momento único de encuentro. Este momento de encuentro está separado en dos momentos: un encuentro de los hermanos y Yosef, y un encuentro de Jacob con el propio Yosef, cuando la Torá dice, Vatehi Ruach Jacob Abihem. Ahí voltó a vivir, dice, en la Torá dice, Vayomer Israel, faló Israel, Amuta Hapam. Ahora voy a morir una vez. Y preguntan nuestros sabios, ¿cómo puede ser? ¿La persona puede morir dos veces? Dice, no, porque él tenía perdido a satisfacción y alegría de vivir esta vida. Y aquí la Torá lo reproduce en un encuentro que teve Jacob, el patriarca Jacob, con el faraón, en el cual el faraón ve a Jacob embelecido y le dice, Kama yeme shene hayeja, ¿cuántos años você tem? Y ahí responde Jacob, mead verraim, meus años son pocos y ruins. Y ahí aprende a Torá que por cada palabra que se quejó Jacob vino, estas 33 palabras, le descontaron 280 años que él tenía que vivir, porque Abraham vivió 175 para no ver a Esav, o neto de ele, sair para o caminho do mal. Falou, melhor não ver com meus olhos algo que, como está dito, olhos que não veem, coração que não sentem, na qual ele pediu para Hashem sair um pouco antes, para não ver, Hasbe Shalom, a vida de um neto que vai para o caminho errado da vida. Y Isaac vivió 180 y Jacob vivió 147 años. ¿Por qué 140? Tenían que vivir 180 años, dicen los sabios. ¿Saben por qué? Porque él se quejó y él faló las palabras Kamba yeme me'ad beraim ayu yeme meguray veloy sigu yeme megurehem. Y estas palabras fueron descontadas, y ahí nuestros sabios aprenden más un aprendizado que Ma'id Onen, dice el profeta Irmía, Ma'id Onen Adam Gever al-Hatab, de que se queja el hombre si él es Gever al-Hatab, que dice que él tiene menos crédito y más débito, él debe más y él recibe de Hashem mucho más de lo que él merece. Entonces, el ser humano no se puede quejar cuando acontecen cosas difíciles en la vida. El ser humano debe aprender a fechar los ojos por un encuentro que teve Jacob con Yosef. No abrazo, dice Rashi, que en aquel momento Haya Kore Kriyat Shema, estaba diciendo Kriyat Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué es Shema Israel? No es para poder hacer Shema Israel, fechamos sus olhos. ¿Por qué fechamos sus olhos? Porque en aquel momento Jacob consiguió comprender de alguna manera todo lo que pasó en su vida. Você fecha los ojos y você comprende que todos los inconvenientes, todos los obstáculos, todos los momentos difíciles de tu vida fueron para el lado do bem. Porém, cuando hacemos Shema Israel, fechamos sus olhos y tiramos la lógica y colocamos nuestra veneración y agradecimiento. Por él, dice que Jacob, cuando lo fue a abrazar, primero
se lembró de todo lo que Hashem le fez de bem, que ele tinha pensado que nunca mais viria a su filho Yosef, y Boreolam le da un presente. Por ejemplo, la Torá comienza esta semana diciendo Vayhi Jacob, y vivió Jacob. ¿Cuántos años vivió después que Jacob se reencontra? Eso fue la vida, como falou Jacob, Vayome Israel Amutapam. Ahora estoy tranquilo, porque podía haber perdido esta vida, que es Olam Hazeh Olam Haba, y ahora me doy cuenta que Hashem me recompensó, me dio alegría de reencontrarme con mi filho Yosef, y también me dejó intacto la recompensa en Olam Haba. Aquí encontramos situaciones importantes para poder aprender. Y en aquel momento le falou, Vayaker Yosef etehav vehem lo ikiruhu. En aquel momento Yosef se da a conocer a sus hermanos, mas ele no acusa a sus hermanos das dificultades, dos inconvenientes, das penurias que ele passou en toda su historia. Naquele momento, falou, eu quero saber se os meus irmãos, eles fizeram teshuvá, se arrependeram lo que fizeram comigo. E se eles se arrependeram, automáticamente eles aprenderam. E se eles aprenderam, já está esto sarado. Então, ele e Yosef começa a conversa e pede que tragam a Benjamín perto de sua mesa. Y en aquel momento todavía los hermanos no tenían reconocido a Yosef, mas cuando se sentó do lado de la mesa, falou para Benjamín, você senta de meu lado. Le falou, por que senta de meu lado? Porque você é órfão como eu não tenho mãe, você não tem mãe. Então, dois irmãos têm a mesma categoria. Então você vai sentar sentou do lado e no ouvido, dizem Hakamim, que Yosef le falou para Benjamín, eu sou Yosef, tu irmão. Naquele momento que se dio a conocer, fueron a llevarle la noticia, la buena noticia para Jacob. Y dice la Torá, Vayafok liboki lo heemin lahem. Y dice que Jacob no acreditó en las palabras. Y faló así, Yosef enenu, Shimon enenu. Yosef ya no está. Y Shimon está preso con un gobernador do Egipto, con un ex-rei do Egipto, que ainda no sabía que era Yosef. Y ahora van a pegar a Benjamín, no façam esto conmigo. Y ahí tremió el palacio en aquel momento. Señores, nós debemos ter un aprendizado profundo sobre todo esto para entender que ahora comienza una colocación diferente diante de sus hermanos, porque sus hermanos van a tener que se aproximar diante de Yosef, y Yosef que fazer una avaliación si sus hermanos agora eles fizeram teshuvá, y agora eles têm misericordia y protegerían a Benjamín nuevamente, o lo venderían como lo vendieron en aquel momento, en primer momento, a Yosef. En aquel momento, Yehudá coloca su vida y le dice a Jacob, no tenemos más comida, a gente tem que ir y eu entrego mi vida. Reuben había dado esa posibilidad para Jacob, que él traería a Benjamín de todas maneras, mas Jacob no aceptó y le llegó a propuesta de Yehudá. Y cuando llegó la propuesta de Yehudá, ahí aceptó Jacob a la propuesta. Preguntan nuestros sabios, ¿qué diferencia tiene la primera propuesta
que le van a trazer de volta a Benjamim com a segunda proposta. Dice, não, que Yehudá lhe falou, eu dou minha vida. Quando a pessoa dá sua vida, então falou, te dou minha vida física e te dou minha vida espiritual, se eu não trazer de volta a Benjamim. E aí o pai aceita, Jacob vino e entrega a Benjamim, y he levado Benjamín a la casa de Yosef, y Yosef se encuentra con Benjamín, los hermanos. Señores, llegamos a un momento de la narración de la Torá, en un momento de negociación, porque Yosef está de un lado y Yehudá está de otro lado. Benjamim e Yosef se reencontram, mas a gente tem que entender qual foi a estratégia que utilizou Yosef e qual foi a estratégia que utilizou Yehudá para poder apaciguar e trazer novamente a Benjamim como ele tinha prometido a seu pai. Vocês sabem que no meio da narração aconteceu que no costal é a mochila que levavam justamente as coisas para poder levar a mercadoria de um lugar para o outro lugar, colocaram um dinheiro, o dinheiro foi devolvido, mas foi colocado uma copa de prata. E aí os irmãos, nessa subida que voltam novamente para o palácio, trazem um copo de prata, trazem o dinheiro e Yosef diz, seguramente está o dinheiro é um valor pequeno, por isso vocês estão devolvendo, mas eu quero de volta o copo de prata que foi colocado no costal, na mochila de Benjamim. E toda essa situação começou a trazer uma fricção, uma desesperação entre os irmãos. Por quê? Porque está a vida. Digamos, Shimon já está preso, Benjamim é levado e tem uma promessa para ele voltar, e Yosef, por outro lado, ele não quer que seus irmãos sofram como ele sofreu naquele momento. E esse reencontro é um encontro que abre caminhos e abre corações. Al final das contas, Yosef lo que queria é que seus irmãos digam as palavras que eles têm que dizer, que al final das contas ficaram os sentimentos presos, como eles mesmos se manifestaram no final e falaram, Aval, Hashemim, nós somos culpados, Asher Ra'inu, que nós vimos, Sarat, Ajeno, a angústia e a tristeza de nosso irmão. E aí eles começaram a fazer o que é chamado a confissão, o vidui, um momento de muita emoção. E esse momento de emoção tem um momento de ápice. Qual é o momento de ápice? Diz o Pasuk, Vaipol atzavere Benjamim bayevk. E aí começou, se encontrou Yosef com Benjamim e lo abraçou. E nesse abraço, dizem que os dois choraram. E choraram por o Beit HaMikdash que estava no espaço de Benjamim. E choraram por o Beit HaMikdash, e Benjamim chorou por o Beit HaMikdash, o Mishkan que estava a Shiloh na parte de Yosef. E os dois choraram pelo futuro da divisão do povo de Israel. E nessa copa, que está escondido essa copa que diz o Pasuk Nahesh e Nahesh, eu sou supersticioso e com esta copa, ele, Yosef, queria dizer a seus irmãos que teve um furto, uma guenevá, que ele foi roubado e sequestrado da casa de seus pais para que eles possam abrir seu coração e reconhecer em algum momento que eles fizeram uma coisa
errada e que ainda essa situação não foi costurada. De aqui que encontramos algo muito interessante. Encontramos que essa divisão, essa separação entre os irmãos deixou as feridas abertas que Yosef, ele tentou de alguma maneira apaciguar. E aí diz Rashi que Shem Sin'a Benjamim, assim como eu não tenho ódio e rancor sobre Benjamim, também eu não tenho ódio e rancor sobre os outros irmãos componentes da família de Yaakov Avinu. E aí Jajamim trazem uma abertura dentro dos versículos que seguem da Torá para dizer que começa um exílio com essa saída que teve Jacob quando ele manda seus filhos para o Egito para trazer a comida. Os filhos têm 4 entradas e 4 saídas. E dizem nossos sábios, esses versículos falam justamente dos exílios, das entradas e saídas de toda a história do povo de Israel. Olha que interessante. E por aí, este é o ponto forte de esta aula de hoje, para entender e compreender que nós passamos por uma história. Mas todo o que aconteceu lá atrás não está acontecendo a nós dentro da vida e nós devemos reparar. E muitas vezes acontece que tem um pecado de separação, ou Hasbe Shalom, de Sinat Hinam, ou de ódio gratuito, ou que as pessoas estão incomodadas dentro da família, um não fala com o outro, isso desperta no Shamaim, um celeste, uma situação difícil que nós devemos aprender para poder reparar. Essas saídas e essas entradas, cada vez que saíram de Eretz Israel y entraron a Egipto la primera vez para poder buscar la comida. La segunda vez troceron a Benjamín con ellos. La tercera vez fueron a buscar a Jacob. Y la cuarta vez ya en esta perashá acontece que fala sobre o final da vida de Jacob, que Jacob es trazido de Egipto para poder ser levado para Eretz Israel. Quer dizer que ficou aqui os 4 galuyot, como nós já falamos por aí nas últimas aulas, na qual a gente viu os babilônicos, a gente viu os Yevanim, a gente viu a destruição do primeiro Beit HaMikdash, a gente viu a destruição do segundo Beit HaMikdash, e ainda agora, justamente esta perashá, Jacob fala de Aharit Yamim. Chegou o momento que Jacob quis divulgar quando será a chegada do final dos tempos. Quando chegará o momento que a Kadosh Baruch Hu mandará o Mashiach, e dessa maneira vai fechar e encerrar, vai fazer o enlace de esta história triste que traz uma capará através de todas as épocas e todos os momentos da história. A gente sabe que a venda de Yosef foi, al final das contas, um ato de indiferença entre os irmãos e Yosef. No Talmud se fala como Sinat Hinam, ódio gratuito. E agora Yosef, ele tem que confirmar que seus irmãos aprenderam da lição e como eles se vão comportar com o irmão da mãe dele, que eram 2 filhos de Benjamim, na qual Jacob amava a Rachel, como diz a Torá, que Jacob amou a Rachel e trouxe estes 2 filhos, e ver se esses irmãos já aprenderam da lição, e agora eles têm misericórdia, e são solidários, e aprenderam
que van a resguardar a su hermano Benjamín y no voltarán novamente a fazer as coisas erradas que fizeram com ele mesmo. E aí teve, naquele momento, teve o prazer de Yosef de constatar e ver que Yehudá estava disposto a todo para poder defender a Benjamim. E aí, quando chegou esse momento, chegou um momento de berajá, um momento de bênção e satisfação para o povo de Israel, porque al final das contas, esse choro de emoção do encontro era ter um aprendizado que nunca mais iria acontecer, que o povo de Israel se iria dividir através da história. E nós aprendemos que cada vez que a gente tem guerras, cada vez que a gente tem desencontros, cada vez que tem gezerot, é porque ainda a gente não está sabendo conversar dentro da família. Assim está escrito em la Megillah de Esther, Yeshlo Amehat, Haman falou, tem um povo que entre eles não se entendem e não se compreendem, então não precisa você deixar um povo Hasbe Shalom, povo de Israel. Então ele sugeriu para Hashverosh ele pagar pelos judeus, mas o Talmud diz que o próprio Haman chegou tarde porque já o povo de Israel tinha tirado os shekalim que iam recompensar a tzedakah para poder salvar o povo de Israel. E aí, naquele momento, Vayaret Ha'agalot, Asher Shalach Yosef Lasetotó, aí foi a buscar, foi feito tudo para agora buscar a Yaakov em sua casa através das carrozas, mas diz o Midrash que Yaakov não aceitou subir nessas carrozas e a profecia que estava escondida dentro das palavras Sheber é que tinha um tzadik. Isso foi o que viu al final das contas, Jacob, dentro de la Ruach HaKodesh de él, que tinha um tzadik, que ele dio a ele impressão de Ruach HaKodesh, que Yosef estava limpando as impurezas que tinham dentro de o Egito. Então, o Egito, al final das contas, é uma situação global dos acontecimentos de toda a história do povo de Israel através de los 4 galuyot. Porém, nós dizemos na reza Vigalenu Shenit, e nós pedimos a redenção, essa redenção que a gente está esperando. Mas é interessante sobre a apresentação que fez Yehudá. Yehudá se apresentou diante de Yosef. Por um lado, dio para ele elogios, mas por outro lado, le falou para Yosef, que eram 2 reis, porque os 2 reconheceram os erros deles que fizeram. Ele foi rei, Yosef, por sua sabedoria e por solucionar os sonhos de Paró, e Yehudá também foi rei porque ele conseguiu reconocer os erros que ele cometeu. Aí se encontraram 2 reis. E aí foi uma situação muito difícil, porque no primeiro momento a Torá diz: Manedaber, Uman istadak Adoni. Você encontrou nossos pecados, nós somos agora Abadim, nós vamos a ficar Abadim. Então, se vamos a ficar Abadim, vamos a ser tus servidores. E aí eles pensaram que eles já estavam cumprindo a pena que recebeu Abraão Avinu, mas por outro lado diz o Midrash que ele falou: se você fazer mal para a gente, ele falou: Yehudá, te vou matar e você vai ser prejudicado como foram prejudicados todos aqueles que se levantaram contra o povo de Israel. Para poder entender um pouquinho mais
qual é todo este assunto de los irmãos? A gente tem que voltar a essa copa, a essa gavia Kesef, esta copa que foi colocada no costal, na mochila de Benjamim, que Yosef, ele abre um precedente e ele diz: ainda vocês não pagaram o pecado que foi feito de ter vendido a Yosef por as moedas que foram vendidos, e ainda vocês não fizeram a teshuvá e a capará para este pecado. Para poder entender um pouquinho, tem um midrash muito interessante onde fala sobre justamente os Asará Harugem Malchut. Nós tivemos há 2000 anos a época de los Tanaítas. En la época de los Tanaítas tivemos grandes sabios. Dentro de los sabios tivemos 10 sabios que fueron levados por Roma y Hans Shalom fueron quemados y torturados. Hay varios rabinos, o Midrash fala de varios rabinos, mas eu queria trazer para vocês algo interessante sobre este Midrash, na qual abre bem os olhos sobre a narração, na qual encontramos geral, César de Roma, que é chamado Lopinus, que ele começa a estudar toda a Torá. Escutem bem, ele começa a estudar a Torá, Sefer Bereshit, e depois começa Sefer Shemot, e ele chega a uma perashá chamada Mishpatim. E nessa perashá Mishpatim fala de leis interpessoais entre as pessoas, e ele lê um versículo, e ele diz: Gonev Ishum Haro Ben Tzabe Adom Odiumab, uma pessoa que sequestra uma alma, e você encontra este sequestrado na casa de aquela pessoa que cometeu o crime. A Torá diz Modiumat, e ele faz uma pergunta diante estes 10 sábios. Tinha um deles chamado, escutem bem, Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Este Rabbi Ishmael Cohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, local mais santo, no santuário, que solamente se entrava um dia no ano, uma vez por ano, o homem mais santo dentro do povo de Israel, que era o Cohen, Gadol, e ele diz, o Talmud trata caso inédito, que ele tinha uma cara como anjo, e ele se encontrou com a divinidade, e a divinidade lhe pede a ele uma berajá. E escutem bem, vou repetir, este Rabbi Ishmael Cohen Gadol se vai encontrar no Kodesh HaKodashim, no santo de los santuários. En aquel momento a divinidade desce, Hashem desce e pede uma berajá para este rabino. Imaginem vocês que Deus lhe pede uma berajá. E aí a berajá que fez este rabino aparece no Talmud, que Hashem tenha paciência e complacência com o povo de Israel, que tenha rov, que tenha paciência. E, bom, é uma berajá extensa que foi feita de um ser humano, e Hashem lhe respondeu amém a las palavras de este rabino. Então, outra vez, este César chamado Lopinos, llega para estos rabinos y le dice: por favor, me explica la venta de Yosef, cómo puede ser que fue vendido de Yosef, y en la Torá no se entiende cómo acabó. Tenía que haber Motiumat, que si los hermanos de Yosef tenían que pagar por ese crimen, y aquí en la Torá no fala nada. Ahí los sabios fueron a hacer una consulta con este Rabbi Shimon Cohen Gadol. Y este Rabbi Ishmael Cohen Gadol encontró a un malach Gabriel. Y el malach Gabriel le respondió: vocês ainda têm uma pendência. ¿Cuál es la pendencia?
da bezot. Hay una palabra dentro de estos versículos últimos de la Torá, que la palabra bezot aparece em reiteradas situações. Ele falou, ainda vocês têm que pagar por bezot. E vocês vão ver até Milkadim, por exemplo, está escrito bezot ibahenu. Eu vou fazer para vocês um teste, se vocês são verdadeiros. O que quer dizer? Yosef lhe está dizendo aos seus irmãos que ainda o pecado bezot. Qual foi o pecado bezot? Escutem bem, vale a pena escutar. Diz o pecado bezot tem que ver Hakerná. Le trouxeron la túnica, el ketonet pasim, la túnica listrada diante de Jacob. Le falou a Kerná, Haketonet binja, esto es a túnica de teu filho. Dice estas palabras, bezot, fue un sheker, fue una mentira. Eles trouxeron, eles abatieron un animal, pegaron la túnica, la sangre de este animal, de este cabrito, es parecida a la sangre del ser humano, mergulharon a túnica y esa túnica ficou en las manos de Jacob. Mas dicen nuestros sabios que ese pecado da mentira ainda não tinha sido solucionado. Que aconteceu? Aconteceu que tinha grandes sábios como o próprio Rabbi Ismael a Cohen, como Rabbi Haniná ben Teraidion, bem como Rabbi Yosef ben Kisma. Eram sábios que eram Asurara Arugem Malchut e fizeram uma shelat nel Shamaim. 3 días fueron al Shamaim a preguntar esto que nos están cobrando, este polimos que falamos, está cobrando, ¿es una gezerá que tenemos que pagar del Shamaim, sí o no? Le respondieron del Shamaim, ainda vocês têm que pagar la dívida que não foi paga pela venda y pelo secuestro que fue feito a Yosef en aquella época. Señores, aprendemos que toda esa situación, por una, así dice el Talmud, que una persona no faça diferencia con sus filhos, cuando tienen varios filhos, o más velho o más novo, que trate a todos por igual, porque esa túnica trouxe diferencias y enemistades dentro del pueblo de Israel. Y aquí aprendemos o que es o fogo amigo, que muitas vezes a gente se faz dano dentro de nossa casa de Israel. Se a gente não arrumar a casa, se a gente não consolidar a nossa base, vai ser muito difícil que a gente possa superar os galuyot. Mismo que en esta perashá, Jacob Avinu, Ratzá legalot et haketz, Jacob Avinu quis revelar la era y la data, la época que va a llegar el Mashiach. Hashem le tiró eso, ¿por qué? Porque si no a gente, hay duas cosas que Hashem nos reveló para nosotros. Una es la llegada del Mashiach. ¿Cuándo va a ser el Mashiach? Cuando tenemos épocas de paz, de tranquilidad, donde las personas van a poder convivir con shalom entre nora y sogra, entre cuñado, entre primos y amigos, entre hermanos. Esa época, ¿por qué Hashem no divulgó? Porque si Hashem divulga la data, todo el mundo estaría esperando hasta el último momento. Diz, eu não tenho nada que ver.
Porém, se estaria escrito, se Jacob teria dito, olha, vai chegar o Mashiach no ano 5, 7, 8, 4, em el mês, Bezat Hashem, amanhã de manhã. Todas as gerações anteriores falaram, eu não tenho que fazer mitzvot. E porque Hashem nos revelou la data, como está escrito no Talmud, que David Amelech le perguntou a Hashem, me diz que dia eu vou ir embora deste mundo. A Kadosh Baruch Hu não le respondeu. Le falou a Kadosh Baruch Hu, vai ser um dia de Shabbat. É o máximo, porque você, David, é muito amigo meu. Vai ser um dia de Shabbat. E aí, David le perguntou, Shabbat é um dia de festa? Faça antes ou depois? Falou, antes não posso. Por que não posso tirar-lhe o governo teu um dia menos de lo que está determinado? E depois não posso, porque não posso tirar-lhe. Então vai chegar o dia de Shabbat. Então David Amelech, que fazia? David Amelech estudava Shabbat toda hora, e mais em Shabbat estudava Torá, porque ele sabia que a maneira que o malach não podia, o anjo não podia tirar ele deste mundo. Até que um dia, um Shabbat, aconteceu que o Satã chegou perto de David Amelech. David Amelech fez ele recuar várias vezes e até ele fez uma tempestade. Nessa tempestade, levava o livro David Amelech consigo. Ele desceu para fechar uma janela, caiu, quebrou um degrau de onde ele estava, e aí ele caiu, não conseguiu estudar Torá, e aí levaram a David Amelech alav Shalom. De aqui aprendemos algo muito interessante nesta perashá, na qual devemos reparar o relacionamento interpessoal dentro da família, dentro de nossos próximos, dentro do lado interno, dentro do lado externo, para que isto que aconteceu através da história fique já sarado e perdoado. Porém, escutem bem, nós lemos este trecho do Midrash que acabei de falar, lo leemos, nós os Sefaradim lo leemos em Tisha B'Av, o dia da destruição do Beit HaMikdash. E os Ashkenazim também leem este trecho quando, no dia de Yom Kippur. Porque, de um lado, a gente aprende que todo nosso exílio e a destruição do Beit HaMikdash começou com a divisão dos irmãos. Bezat Hashem, que a gente possa enxergar melhor, conversar melhor, abraçar melhor. Tudo isso fazê-lo de uma maneira mais intensa e mais verdadeira. Al final das contas, o que estes Azaras Harugei Malchut estavam pensando, se os decretos eram del Shamayim, eles não se iam opor a eles iam aceitar, porém eles aceitaram. Diz que Rabbi Haniná ben Teradion, quando foi levado a força para a fogueira, diz que ele fez uma promessa para que o fogo não lo queime. E o fogo não lo queimava. E o que estava do lado dele, que era um desses, que era o verdugo que estava do lado dele, falou, se eu te ajudo a você não sofrer, você me garantiza que vou ter Olam Haba? Falou, eu vou cumprir com a obrigação. Porque eles tinham poder. Os Tanaim, diz o Talmud, que os Tanaim, por exemplo, o Rabbi Shimon Bar Yochai olhava para uma pessoa, lo fazia uma... ou seja, fazia
un esqueleto uno acima do otro, como se dice, una pila de osos, ahí está, una pila de osos uno acima de otro, que si tiene una fuerza muy grande, de repente preguntan en el Midrash, ¿cómo puede ser que estos rabinos tan grandes que entraban en el código? Faló, no, esto es Gezerah min hashamayim. Bueno, Bezrat Hashem, que Boreolam determine o bem e o melhor, que a gente consiga, al final das contas, ter cuidado com as palavras, que as palavras às vezes são tão perigosas como uma arma de fogo. E a pessoa deve compreender como utilizar suas palavras para construir e não para destruir. Bezat Hashem, agradeço mais uma vez, mesmo que estamos fora da temporada e muitos de nossos irmãos estão fazendo suas férias. Desejo para todos, Bezat Hashem, Berachá Be'atzlachá, e que a gente possa estar sempre unidos com a construção do Beit HaMikdash em nossos dias. Bimerá beamenu. Amém. Muito obrigado, agradeço a todos. Mando um abraço para nosso Hazan, que é a primeira vez que eu vejo, Eduardo Farhi, Hazan de la sinagoga Halavi de Estados Sha'arei Zion en New York. Mando para você um grande abraço, Orech Yamim Beshanim, e muito prazer de te ver. Ashmi'ini et kolech, escutar tua voz linda que você tem. Allah ma'akom, obrigado, shalom ubrachá.